pecamos, todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus é plano de Deus. Plano de Deus, porque nós pecamos, nós fizemos o que era mal e não tinha mais jeito para nós. Mas Deus, Ele envia Jesus e Ele permite que Jesus padeça, que Jesus sofra, que Jesus seja crucificado, para que através do sangue dele nós fôssemos purificados dos nossos pecados. E aí, gente, Pedro começou a falar e aquelas pessoas que estavam mandando, zombando, rindo, elas pararam, começaram a ouvir. Aqui elas estão questionando e Pedro falando: vocês precisam crer que o sacrifício de Jesus na cruz foi para que através do sangue dele que foi derramado. Ontem vocês ouviram a história sobre o plano da salvação. Belíssimo, inclusive assisti uma vez. O livro Sem Palavras conta essa bela história. Essa história que o próprio Deus foi quem trouxe para nós uma história real. Porque o pecado tinha nos afastado de Deus. O pecado tinha deixado o homem longe de Deus. Não tinha mais jeito. Mas Jesus vem e Ele sofre, Ele padece. Seu sangue é derramado para que nosso coração fosse purificado. E aquele sangue vai limpando ali o nosso coração e arrancando tudo aquilo que é mal. E aí Pedro começa a falar, e aquelas pessoas que estavam rindo param, começam a ouvir, a dar ouvidos ao que está sendo falado, e elas começam a se alegrar, elas começam a entender. Pedro fala que Jesus, olha aqui o túmulo vazio, o Jesus que vocês conheceram, que vocês mandaram para a cruz, que foi crucificado, colocaram ele dentro de um túmulo, mas ele ressuscitou. Ele não está morto, ele está vivo, e ele é poderoso, e ele voltou para o céu, e ele não nos deixou só. Ele mandou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos encorajar, para nos abençoar, para cuidar de nós. E aí aquelas pessoas, elas entendem, elas aceitam a mensagem de Pedro, e elas se alegram, e ela diz: e agora? Nós matamos Jesus, e agora nós somos pecadores, e agora o nosso coração está sujo, o que é que nós podemos fazer? Será que não tem mais jeito para nós? Será que assim não tinha mais jeito? Pedro diz: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, peçam perdão a Deus. E aquelas pessoas começaram a se alegrar. Quer dizer que se eu pedir perdão, quer dizer que se meu coração não ficar molinho, o Senhor Espírito Santo vai entrar e eu vou ser uma nova pessoa. Quer dizer que eu vou ter essa oportunidade. E elas acreditaram, e elas se alegraram, e elas disseram: nós queremos esse Jesus. E naquele dia, crianças, mais ou menos 3.000 pessoas. Era muita gente, muita gente. A Bíblia diz que eram mais ou menos 3.000 pessoas. Aceitaram aquele testemunho, aceitaram a Jesus, acreditaram que elas podiam ter uma nova vida em Jesus. Elas acreditaram que quando elas abrem o coração e confessam os seus pecados diante de Jesus, o coração delas ali está com a portinha aberta.
Deus. Vocês cantaram Espírito Santo, Espírito Santo, só para neste lugar, vem minha vida usar. Quem usou a vida de Pedro? O Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo, ele usou Pedro, ele usou os discípulos, porque os outros discípulos estavam ajudando Pedro, ele quer usar você também, criança, para testemunhar com o seu coleguinha lá na escola. Essa missão é minha e sua. Testemunhar com o seu papai, com a sua mamãe, que ainda não ouviram, que ela testemunha, gente. Ela fala que ela ouve, que ela vê, que ela acredita. Vocês estão ouvindo aqui que Jesus pode mudar a vida das pessoas, que o Espírito Santo, ele pode libertar e limpar o nosso coração e nos encorajar. Ele cuida de nós e nós não podemos guardar por nós. Nós precisamos testemunhar, mas para que a gente tenha coragem, para que a gente possa fazer certo, o Espírito Santo ele ensina, o Espírito Santo ele treina. E nesses dias de Edéia nós estamos, crianças, ouvindo sobre o Espírito Santo de Deus, que tem poder de entrar no nosso coração como aquelas chamas de fogo. Tia, vai ter fogo na minha cabeça também? Não. Ali aconteceu na Bíblia, foi só para ficar escrito e a gente soubesse. Mas o Espírito Santo, hoje ainda, né, ele pode tocar, e vocês podem falar em outras línguas, vocês